Bem-vindos ao Sussurros da Lua Azul. Este é um canal criado por pessoas para ajudar você a relaxar e fazer uma boa viagem através das histórias. Se esse sussurro te acompanhar nesta noite, inscreva-se e volte sempre. A maldição da Quinta da Boa Vista. A febre amarela matava 3 pessoas por dia no Rio de Janeiro, quando os navios portugueses surgiram no horizonte. Era março de 1808. Elias Antônio Lopes observava do porto, as mãos trêmulas, segurando uma carta que recebera semana antes. A tinta estava borrada, dizia apenas: "Eles vêm, prepare a casa." Não havia assinatura. Elias sabia quem enviara. Os mortos sempre encontram uma forma de falar. Seus navios negreiros haviam trazido mais que carga humana de Luanda e Benguela. Trouxeram algo que respirava nas sombras do porão. 17 anos antes, em 1791, Elias comprara a propriedade em São Cristóvão, uma chácara distante do centro, cercada por mangues e mata densa. O antigo dono, um jesuíta expulso, avisou antes de partir: "Esta terra não esquece o sangue derramado." Elias riu na época, pagou metade do valor pedido, construiu seu palácio sobre ruínas de uma antiga senzala jesuíta. Quando cavaram os alicerces, encontraram ossos pequenos. "Crianças", disse o mestre de obras. Elias mandou queimar tudo e nunca mais tocou no assunto, mas os pesadelos começaram naquela mesma semana. No sonho, ele sempre via o mesmo: o corredor infinito de portas trancadas. Atrás de cada uma, gemidos. Não eram humanos, eram sons que a garganta não deveria produzir. Elias acordava com as mãos sangrando, como se tivesse tentado arrombar todas aquelas portas durante o sono. Sua escrava doméstica, uma angolana chamada Vitória, queimava ervas na entrada do quarto todas as noites. "Patrão, tem que fazer uma oferenda", ela sussurrava. Elias batia nela por falar em feitiçaria, mas secretamente deixava cachaça e farinha na entrada da propriedade, só por precaução. O negócio prosperava. Entre 1795 e 1807, seus bergantins cruzaram o Atlântico 43 vezes. Cada viagem traziam 300 a 500 africanos acorrentados. A mortalidade era de 30%. Aceitável, dizia outros mercadores. Elias perdia o sono contando, não os lucros, os mortos. Ele via números à noite: 387 em 1799, 412 em 1801, 523 em 1804. Não eram estatísticas, eram dedos apontados para ele no fundo do oceano. O Pequete Infante naufragou em 1803 com toda a carga. 92 dias depois, Elias começou a ver vultos molhados em sua casa. A Quinta da Boa Vista crescia enquanto isso. Elias investia cada moeda no palácio. Jardins franceses, fontes de mármores, salões imensos com afrescos importados, mas nenhum empregado ficava mais de 3 meses. Todos pediam demissão, alegando a mesma coisa: a casa sussurra. Não era o vento, eram vozes em línguas que nenhum português entendia: Yorubá, Quimbundo, Kikongo, as línguas dos porões dos seus navios. Um pedreiro português se enforcou na ala leste em 1805. Deixou uma mensagem na parede escrita com carvão: "Eles não me deixam dormir." O Rio de Janeiro fervilhava com notícias da Europa. Napoleão avançava, Portugal sangrava. Os rumores chegavam pelos mesmos navios que traziam escravos e tecidos da Índia. Elias tinha uma rede de informantes em Lisboa. Soube da fuga da família real 3 semanas antes de acontecer. Foi quando a carta chegou. A carta sem assinatura. Ele a queimou imediatamente.
mas as palavras ficaram gravadas em sua mente. A casa precisa de sangue real para quebrar o que você começou. Elias não entendia, ainda não, mas algo dentro dele já sabia o que precisava ser feito. Vitória morreu em janeiro de 1808. Sua escrava. Foi febre, disseram. Mas Elias a encontrou no quarto dela, os olhos arregalados, olhando para o teto. Na mão, ela segurava um punhado de terra vermelha, terra do quintal da quinta. Seus lábios estavam azuis e haviam marcas de dedo no seu pescoço. Dedos pequenos, de criança. Ninguém havia entrado no quarto. A porta estava trancada por dentro. No funeral, um escravo velho que trabalhava no porto disse algo estranho. Ela viu quem mora nas paredes. Elias mandou chicoteá-lo por insolência. O homem riu enquanto apanhava. Março trouxe a frota portuguesa e o caos. 15 navios, milhares de pessoas. A corte inteira desembarcando em um porto que mal comportava o comércio local. Elias se posicionou estrategicamente. Ofereceu depósitos, ajuda logística, contatos. O vice-rei Marcos de Noronha e Brito, conde dos Arcos, apertou sua mão com força excessiva. Homens como você são valiosos, disse ele. Mas havia algo nos olhos dele. Desconfiança? Medo? Elias não soube identificar. Apenas sentiu que estava sendo medido, avaliado, como se o conde pudesse ver sangue em suas mãos, mesmo lavadas e perfumadas. Dom João precisava de uma residência. O paço dos vices-reis era pequeno, úmido, infestado de rato. A família real não poderia viver assim. Houve reuniões. Elias não foi convidado para nenhuma, mas sabia o que diziam. Conhecia cada mansão disponível no Rio. Nenhuma era adequada. Foi quando ele teve a ideia, ou a ideia o teve. Acordou em um sábado com a certeza absoluta de que precisava oferecer a Quinta da Boa Vista. Não foi generosidade, foi compulsão. Como se mãos invisíveis guiassem sua pena enquanto escrevia a carta ao príncipe regente. Alteza, minha humilde propriedade em São Cristóvão está à disposição da coroa. As palavras saíram fáceis demais. Elias releu a carta 12 vezes antes de enviar. Cada vez sentia um formigamento na sua nuca, como se estivesse sendo observado. Selou a carta com seu sinete pessoal e a entregou a um mensageiro de confiança. Naquela noite, não sonhou com portas trancadas. Sonhou com a quinta vazia, todos os quartos abertos, uma brisa atravessando os corredores. E no centro do salão principal, uma figura de costas, vestida de branco, esperando. A resposta veio em uma semana. Dom João aceitava a oferta. Elias seria recompensado, título de comendador da Ordem de Cristo, cargo de corretor, assento na junta de comércio, honras acima de sua classe. Os outros mercadores sussurravam. Que preço ele pagou? Perguntavam nas tavernas do porto. Elias ouvia e sorria. Não sabiam, ninguém sabia. Ele não estava comprando favores. Estava se livrando de algo. A quinta havia se tornado uma prisão, não dele não, das coisas que habitavam suas paredes desde que os primeiros ossos foram desenterrados. Os preparativos começaram em abril. Móveis novos, reformas, jardins podados. Elias supervisionava tudo pessoalmente, mas nunca dormia na propriedade. Voltava todas as noites para sua casa na rua direita. Os trabalhadores comentavam coisas estranhas, ferramentas que desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis, sombras que se moviam contra a direção da luz. Um carpinteiro jurou ter visto uma criança correndo pelo jardim às 3 da manhã. Quando foi verificar, encontrou apenas
Pegadas pequenas na terra, pegadas que levavam até a parede e desapareciam. Elias contratou um padre para benzer a casa, Padre Joaquim, um velho conhecido dos tempos do porto. Chegou com água benta e crucifixo. Passou 3 dias rezando cada cômodo. No terceiro dia, saiu cambaleando, o rosto pálido. Não posso mais voltar, disse o padre. O que há nesta casa não respeita as orações. Elias ofereceu o dobro do pagamento. O padre se recusou. Antes de partir, segurou o braço de Elias com força surpreendente para um homem tão velho. Você condenou o príncipe, sussurrou o padre, e a si mesmo também. Morreu de apoplexia 2 dias depois. Junho chegou com chuvas torrenciais. O rio se transformava em lama. As ruas centrais ficavam intransitáveis. Elias aproveitava para revisar os livros de contabilidade em sua loja na rua direita. Números em colunas ordenadas, lucros, perdas, investimentos. Mas os números dançavam. Ele piscava e via outras cifras. Contagem de almas. 312 no São João americano. 408 no Diligente. 290 no Europa. Multiplicava, somava, o total ultrapassava 5.000. 5.000 pessoas arrancadas da África. Quantas sobreviveram? Quantas morreram em seus porões? Os números não respondiam. A mudança da família real estava marcada para o fim de junho. Elias foi convocado para os últimos detalhes. Dom João recebeu brevemente. Era um homem grande, suado, com olhos pequenos e nervosos. Não olhava diretamente para Elias. Agradeceu pela generosidade, mencionou as honrarias que viriam. Elias curvou-se profundamente. Quando ergueu os olhos, viu algo atrás do príncipe, uma sombra mais escura que as outras. Tinha a forma de uma mulher segurando uma criança. Elias piscou, a sombra continuava lá. Só desapareceu quando Dom João se moveu. À noite, antes da mudança, Elias voltou sozinho à quinta. Não planejava. Seus passos simplesmente o levaram até lá. A casa estava silenciosa, muito silenciosa. Nem grilos, nem o vento. Ele caminhou pelos corredores vazios, suas botas ecoando no mármore. Cada eco parecia uma resposta. Chegou ao salão principal. As janelas estavam fechadas, mas as cortinas se moviam. Uma brisa impossível. Elias sentiu o cheiro. Água salgada, suor, sangue. O cheiro dos porões de seus navios. Perdão, ele sussurrou para o vazio. O vazio não respondeu, mas Elias sentiu que algo tinha ouvido. A família real se mudou em 28 de junho de 1808. Carruagens, guardas, criados, a população se aglomerava para ver. Elias assistiu de longe, montado em seu cavalo. Dom João desceu da carruagem e olhou para o palácio. Pela primeira vez, Elias viu o príncipe sorrir. Era um sorriso triste, de alguém que havia perdido tudo e agora recebia migalhas. Dom João entrou pela porta principal. Por um segundo, apenas um segundo, Elias viu todas as janelas da quinta se iluminarem de uma vez. Não haviam velas acesas ainda. A luz vinha de dentro das paredes. As honrarias chegaram como prometido. Comendador em julho, corretor em agosto, deputado da junta em setembro. Elias comparecia às reuniões, assinava documentos, acumulava poder, mas não dormia. As insônias pioravam. Quando fechava os olhos, via a quinta. Via os corredores se enchendo de água. Água escura, salgada, com corpos boiando. Corpos pequenos. Ele acordava gritando. Seus escravos domésticos começaram a pedir transferências. O patrão fala línguas estranhas quando dorme, diziam. Elias não se lembrava, mas encontrava sangue sob suas unhas todas as manhãs.
Dom João mandou chamá-lo em outubro. A casa é magnífica, disse o príncipe, mas há algo estranho. Elias sentiu o coração acelerar. Estranho, Alteza? Dom João olhou pela janela. Minha filha, a infanta Maria Teresa, chora todas as noites. Diz que há crianças brincando no jardim. Crianças que desaparecem quando nos aproximamos. Elias forçou um sorriso. São apenas as sombras das árvores, Alteza. Crianças têm imaginação fértil. Dom João o encarou por um momento. Elias viu que o príncipe sabia. Sabia de tudo, mas nada seria dito. O bergantim, Europa, retornou de Luanda em novembro de 1808. Era a última viagem que Elias havia planejado antes da chegada da corte. 340 africanos embarcados, 208 chegaram vivos. Taxa de mortalidade, 38%. Inaceitável. Elias foi pessoalmente ao porto inspecionar a carga. Os sobreviventes estavam em estado deplorável. Ele os viu sendo desembarcados, acorrentados, cambaleantes. Uma mulher velha olhou diretamente para ele, cuspiu no chão. Disse algo em uma língua que Elias não entendia, mas entendeu o tom. Era uma maldição, ou talvez uma profecia. Os negócios começaram a desandar em 1809, não drasticamente. Pequenas coisas no início, navios atrasados, cargas perdidas, mercadorias que apodreciam nos depósitos. Elias verificava e reverificava seus cálculos. Algo estava errado. Os números não fecham. Dinheiro desaparecia. Não roubado, simplesmente desaparecia. Transferências que ele não se lembrava de autorizar. Pagamentos duplicados. Seus contadores não encontravam os erros. É como se os livros se reescrevessem sozinho, disse um deles. Elias o demitiu, mas sabia que o homem tinha razão. A casa estava cobrando seu preço. A febre o pegou em março de 1810. Começou como um resfriado, depois calafrios, depois febre alta que não baixava. Os médicos iam e vinham. Sangrias, mesinhas, orações, nada funcionava. Elias delirava. Via os corredores da quinta se estendendo até o infinito. Via as portas se abrindo, uma por uma. De cada uma saía uma criança. Não as crianças. Eram menores que crianças. Bebês? Não. Eram almas que nunca tiveram chance de crescer. Mortas nos porões dos navios, nas travessias. Elas caminhavam em direção a ele. Pequenos passos, pacientemente. Tinham todo o tempo do mundo. Elias se recuperou parcialmente. Ficou com uma tosse seca que nunca mais o deixou. E uma sensação constante de ser vigiado. Elias vendia suas propriedades uma a uma, as chácaras rurais, os depósitos, até mesmo ações de alguns navios. Acumulava dinheiro, mas não sabia para quê. Não tinha herdeiros, não tinha filhos. Seu irmão em Portugal não respondia cartas há anos. Os sobrinhos eram estranhos. Elias estava sozinho, rico e sozinho. À noite, contava as moedas de ouro em seu cofre. O som metálico era reconfortante, mas quando parava de contar, ouvia outro som. Correntes, sempre correntes. Dom João fez dele cavaleiro da Casa Real em julho de 1810. Cerimônia pomposa no próprio Palácio da Quinta. Elias se ajoelhou diante do príncipe. A espada tocou em seus ombros. Ele era oficialmente parte da nobreza agora. Mas quando ele se levantou, viu nos olhos de Dom João algo que gelou. Pena? Não. Era reconhecimento. O príncipe também via. As sombras que se moviam nas paredes. As figuras que observavam das janelas. A quinta havia aceitado seus novos moradores. Mas não os deixaria partir. Nunca. Assim como Elias nunca conseguiria realmente sair dali. A casa não soltava o que era seu. Os pesadelos de Dom João começaram em 1811. Toda a corte sabia, embora ninguém comentasse abertamente.
O príncipe acordava gritando, dizia ver porões inundados, correntes enferrujadas, rostos espremidos contra as paredes. Carlota Joaquina, sua esposa, pediu para dormir em aposentos separados. Não é o príncipe, ela dizia. É a casa que sonha através dele. Padres foram chamados, bênçãos foram feitas, mas nada mudava. A quinta havia marcado a família real, assim como havia marcado Elias. Alguns lugares não são apenas casas, são entidades, e esta entidade tinha fome de culpa. Elias parou de visitar a quinta em 1812. Suas obrigações como cavaleiro da Casa Real ficaram negligenciadas. Inventava desculpas, doenças, negócios urgentes. A verdade era simples. Ele não conseguia mais entrar naquele lugar. Na última vez que tentou, suas pernas simplesmente travaram na entrada, como se uma mão invisível segurasse. Ele ficou ali suando, tremendo, por 10 minutos, até que ouviu um sussurro, não em português, em quimbundo. Você já nos deu o suficiente. Agora eles pagarão o resto. Elias nunca mais voltou. Os negócios negreiros terminaram em 1813, não por escolha. A Europa afundou em uma tempestade perto de Cabo Verde. Toda a tripulação perdida. O São João americano foi capturado por corsários franceses. O diligente simplesmente desapareceu. Saiu de Luanda e nunca chegou. Buscas foram feitas, nada. Era como se o navio tivesse sido engolido pelo oceano. Elias tinha outros investimentos, tecidos, especiarias, metais, mas o coração da sua fortuna estava morto. Os mares haviam cobrado, não em impostos ou tarifas, em sangue. O mesmo sangue que ele havia negociado por décadas. Em 1814, Elias começou a escrever, não um testamento, algo diferente. Uma confissão? Um memorial? Ele mesmo não sabia. Escrevia sobre navios, as travessias, os números, 5.300 almas embarcadas, 3.700 chegadas, 1.600 mortas no caminho. Cada uma tinha um preço, em réis, em libras, em escudos, mas qual era o preço da alma? Elias tentava calcular, acumulava páginas e páginas de números, equações que não levavam a lugar nenhum. Tentava quantificar o inquantificável. No fim, rasgava tudo, jogava no fogo, assistia às páginas queimarem. A morte chegou em março de 1815. Elias Antônio Lopes tinha 59 anos, não estava doente, não teve acidente, simplesmente parou. Encontraram-no sentado em sua poltrona, olhos abertos, olhando para a parede. Não havia testamento, não havia instruções. Seus bens foram disputados entre irmãos e sobrinhos que mal conhecia. A briga durou anos nos tribunais, mas havia algo que ninguém queria: registros. Pilhas de papel em um baú trancado, manifestos de carga, recibos de compra, listas de nome. Ninguém os leu. Foram guardados em um arquivo. Esquecidos. Convenientemente esquecidos. D. João viveu na Quinta da Boa Vista até 1821. Nunca dormiu bem. Nunca um ano sem pesadelo. A família real voltou para Portugal, mas a casa ficou. Sempre ficaria. Virou museu décadas depois. Milhões de artefatos, histórias do Brasil, memória nacional. Em 2018, o incêndio destruiu tudo. 28 milhões de peças perdidas. O fogo começou à noite. Ninguém sabe como. Testemunhas diziam que as chamas eram estranhas, queimavam de dentro para fora, e alguns juravam ouvir no meio do incêndio o som de correntes quebrando. Mas isso seria no futuro. Em 1815, quando Elias morreu, a quinta ainda estava viva, ainda respirava. Os corredores ainda sussurravam em línguas africanas. As paredes ainda guardavam as marcas de dedos pequenos. Os jardins ainda tinham pegadas que pareciam do nada. A casa tinha o que queria. Sangue real nas suas paredes. Culpa real nos seus quartos. A transferência estava completa.
Elias havia passado adiante o que não podia carregar sozinho. Não foi perdão, não foi redenção, foi apenas diluição. Espalhar a culpa até que ela se tornasse parte do chão, do ar, da própria cidade. E o rio seguia. Navios continuavam chegando, menos escravos agora, mas ainda chegava. O comércio pulsava nas ruas. A rua direita fervilhava. Mercadores gritavam os preços. Escravos carregavam fardos. A vida continuava como sempre. Porque é isso que a vida faz. Continua. Não importa quantos mortos deixamos para trás. Não importa quantas maldições construímos. A cidade crescia sobre ossadas. O palácio brilhava sobre o sofrimento. E ninguém se importava. Ou todos se importavam e não sabiam o que fazer com isso. Então seguiam, um passo de cada vez, sobre o chão manchado. Há uma lenda entre os guardas noturnos que trabalhavam na quinta quando ela era museu. Dizem que em certas noites, quando a luz estava nova, você podia ouvir não apenas o vento ou os ratos, mas vozes, muitas vozes, cantando em línguas que o Brasil tentou esquecer, cantando as canções que acalmavam as crianças dos vilarejos africanos, antes dos navios, antes das correntes, antes de Elias. As vozes não eram tristes, eram apenas persistentes. Recusavam-se a ser silenciadas, recusavam-se a desaparecer, porque algumas coisas não podem ser queimadas, nem mesmo por um incêndio que devora museus. Elias Antônio Lopes foi enterrado em uma igreja que não existe mais, sem cerimônia elaborada, sem choro. Seus irmãos vieram de Portugal apenas para brigar pela herança. Seus sobrinhos nem o conheciam. Havia dinheiro, muito dinheiro, mas ninguém ficou rico. O dinheiro se dissipou em processos, em má gestão, em investimentos desastrados. Era como se o dinheiro estivesse amaldiçoado. Queimavam as mãos de quem o tocava. Desapareceria em transações inexplicáveis. Em uma geração não havia nada. A fortuna construída sobre 5.000 almas simplesmente evaporou. Restou apenas uma casa. Uma casa que respirava. Uma casa que lembrava. Uma casa que nunca esqueceria os ossos sobre os quais foram construídas. Os mortos não descansam. Essa é a verdade de que Elias aprendeu tarde demais. Não há preço que os satisfaça, não há oferenda que os acalme. Eles apenas persistem, nas paredes, nos corredores, nas sombras que se movem quando ninguém está olhando. A Quinta da Boa Vista foi presente, foi palácio, foi museu, foi cinzas, mas sempre foi túmulo, túmulo de milhares que nunca tiveram nomes, só números em manifestos de carga, apenas mercadoria. Mas mercadorias não desaparecem, apenas mudam de forma, e a forma que tomou foi esta: uma casa assombrada no coração do Brasil, uma casa onde príncipes não dormem bem, onde as paredes falam em línguas proibidas, onde os jardins guardam pegadas impossíveis. Elias tentou se livrar de sua culpa oferecendo a casa. Não funcionou. Você não se livra de 5.000 mortos simplesmente mudando de endereço. Eles vão junto, sempre vão, porque no final não são as casas que são assombradas, são as pessoas, são as cidades, são as nações inteiras construídas sobre sangue. E assim a história termina ou não termina, depende de como você olha. Elias morreu em 1815, mas a Quinta permaneceu. Dom João voltou para Portugal em 1821, mas os pesadelos o seguiram. O Brasil se tornou império, república, democracia. A Quinta virou museu. O museu queimou, mas o chão ainda está lá. A terra vermelha de São Cristóvão. A terra que não esquece, porque terra tem memória, mais que presídios, mais que papéis, mais que estátuas. Terra lembra o que foi derramado sobre ela, e esta terra em particular lembra de tudo.
50 anos depois da morte de Elias, alguém encontrou um baú com os registros. Um historiador, talvez. Um burocrata entediado abriu, viu as listas, os nomes dos navios, as datas, as quantidades, 5.300 almas. Fechou o baú rapidamente. Há coisas que não devem ser lidas, há números que não devem ser somados, porque quando você soma almas como se somasse sacos de café, algo quebra. No mundo, em você, o baú foi fechado novamente, guardado, esquecido, até que alguém mais curioso, ou mais corajoso, ou mais tolo o encontrasse. A verdade é esta: não há final feliz em histórias construídas sobre sofrimento. Não há redenção fácil. Elias não foi perdoado. D. João não encontrou paz. A Quinta não foi purificada. O Brasil não se livrou de seu passado, porque não é assim que funciona. Você carrega o que você fez. Carrega o que os seus ancestrais fizeram. Carrega o peso de cada alma negociada, cada vida quebrada, cada criança arrancada de sua mãe no porão de um navio. Você carrega, e a terra carrega, e as casas carregam, e os pesadelos continuam, geração após geração. Mas há algo a mais, algo que Elias nunca entendeu. Mesmo no seu leito de morte, olhando para a parede, ele não entendeu. A casa não era a maldição. Ele era, seus navios eram, o sistema inteiro era. A Quinta foi apenas onde a maldição se manifestou. Mas ela estava em todo lugar, nos portos, nos mercados, nas ruas, nas igrejas que benziam os navios negreiros antes de partirem. Estavam nos bolsos dos que compravam, nos cofres dos que vendiam, nos livros dos que registravam. A maldição era o próprio Brasil. E Elias foi apenas um dos seus arquitetos. Quando o incêndio consumiu a Quinta em 2018, as pessoas choraram. Choraram pela história perdida, pelos artefatos, pela memória nacional. Mas ninguém chorou pelas crianças, cujos ossos ainda estavam sob os alicerces. Ninguém fez oferenda para as almas que construíram aquela riqueza. Ninguém lembrou de Elias Antônio Lopes, o homem que ofereceu um palácio e uma maldição. A história oficial conta sobre generosidade, sobre lealdade à coroa, sobre o início de uma nova era. Não conta sobre os porões alagados. Se você permaneceu até aqui, escreva nos comentários Lua Azul e se inscreva em nosso canal.